Olá, bem-vindo ao podcast GPS Jurídica. É um prazer ter vocês aqui de novo com a gente para mais um podcast, mais um episódio. Agora, direito empresarial. Um tema fantástico, atual, bacana. O tema de hoje é recuperação judicial de empresas e os desafios do consumidor. Então, a gente vai falar um pouquinho do lado da empresa para se recuperar quando está mal das pernas e do outro lado, o que o consumidor pode fazer para se proteger e quais são os direitos nessa relação jurídica de recuperação. E para falar sobre isso, eu chamei meu amigo, competentíssimo, ótimo advogado, ótimo professor, super bem recomendado por todos, Bruno Boris, advogado, professor de Direito Empresarial do Mackenzie. É um prazer te receber aqui, Bruno. César, o prazer é meu, né? O prazer é meu compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês aí de casa e estou muito feliz de você ter me convidado. Muito obrigado. Ô, Bruno, como é que é essa história de recuperação judicial? Qual a diferença de falência? E como ficam as relações jurídicas aí nesse viés? Conta um pouquinho Perfeito, pra gente. perfeito, César. São duas coisas, né? Hum, A recuperação judicial, eu gosto de falar que é um momento em que há a famosa terapia de casal, né? Quando o casal não está bem, antes de divorciar, ele tenta fazer uma terapia de casal para salvar o casamento. hum. A recuperação judicial é mais ou menos isso, para o pessoal mais leigo entender. Falência ou divórcio, então? A falência é o divórcio. Ah, A tá. falência, de fato, é o divórcio. Entendi. Não tem mais recuperação. A recuperação de empresas, ela vai ocorrer no momento pré-falimentar, quando a empresa ela tem falta de liquidez, ou seja, não tem dinheiro em caixa para cumprir suas obrigações, ela enfrenta algumas dificuldades, Uhum. né, de pagar credores ou pagar trabalhadores, e ao invés dela tentar negociar, às vezes, diretamente com os credores, ela opta em concentrar isso numa medida judicial, que a Uhum. gente chama de recuperação judicial. E ela entra com esse pedido judicial para negociar coletivamente com todos aqueles credores que ela deve. Uhum. Então, é um elemento de negociação. Então, ela entra com essa ação, vai negociar com todos os credores existentes na época, vai apresentar um plano, né, de Uhum. recuperação, como ela pretende pagar aqueles credores, vai pedir desconto, vai É. pedir prorrogação de prazo, né? Cada um vai ter que fazer concessões, né? Pensa que é uma discussão lá do casal, Hum. né? A moça reclamando que quero menos futebol de sexta-feira, o rapaz querendo trazer os amigos para É. casa, então são concessões mútuas que Uhum. você vai ter que fazer para ver se a empresa consegue se recuperar. Isso é recuperação judicial, é uma tentativa da empresa negociar com seus credores sob a tutela judicial. Um juiz vai estar lá organizando isso, fiscalizando e vai também ter que contar com a ajuda de um administrador judicial, porque você É. sabe muito bem que o judiciário não tem braço suficiente para acompanhar uma recuperação de grande porte de uma Sim. empresa, às vezes de milhares e milhares de funcionários. A empresa viu que não tem condições agora ou ela está visualizando que não vai ter condições para daqui, por exemplo, um ano de pagar os credores? Ela já pode fazer o plano? Como é que é isso? Boa pergunta essa. Se ela já percebe que ela vai ter dificuldade de caixa, ela já pode entrar com uma recuperação judicial, tá? Ela já pode, já antecipando uma dificuldade de caixa, ela faz uma projeção e ela fala, olha, essa projeção daqui 6 meses, um ano, eu vou ter uma certa dificuldade. Uhum. Quero renegociar agora. Ela pode já entrar com uma recuperação judicial. Na maioria dos casos, o empresário brasileiro demora um pouquinho para É, entrar com a recuperação judicial. é, O brasileiro é muito empreendedor. é. Essa que é a verdade. O nosso povo é muito empreendedor e gosta de empreender. Só que muitas vezes, quando ele percebe alguma dificuldade, ele não procura, às vezes, um auxílio jurídico. Uhum. Ele não procura se estruturar de maneira devida. E quando ele já não consegue pagar a folha de pagamento no próximo mês ou daqui 2 meses, aí ele pensa, vou entrar com uma recuperação judicial. Mas aí é difícil, porque a empresa tem que ter um certo caixa para É. poder entrar com esse tipo de procedimento. Então acaba sendo difícil. Mas respondendo a sua pergunta, é possível sim, se você já visualiza uma dificuldade. Claro, você tem que mostrar para o juiz que você de fato vai ter dificuldade para pagar Uhum. as dívidas. Por quê? Às vezes, isso acontece, o pessoal vai procurar o advogado e fala, doutor, eu quero entrar com essa tal de recuperação judicial. Mas tudo bem, qual é a sua dificuldade? Está com falta de dinheiro? Está com falta de caixa? Só para dar uma aliviada na empresa. Aí Exatamente. não dá, né? Aí ele fala, não, eu quero desconto na dívida. É. Eu estou vendo esses deságios aí de 30%, 40%, eu também quero para mim. Aí não dá, César, é correto. Aí, obviamente, ele não pode se aproveitar desse instrumento lícito para quem passa por dificuldade, para beneficiar quem quer inverter a regra legal. Isso pode até, inclusive, caracterizar fraude. Isso que eu ia falar. Quando esse empresário um dia teve um contato, eu tive uma situação dessa, o empresário veio falar comigo e ele não acreditou muito no que eu falava. Ele falou: não, mas eu quero entrar com a recuperação. Eu falei: se você entrar com uma recuperação judicial e ficar demonstrado que você não tem nenhum problema de caixa, não tem dificuldade financeira, nenhuma projeção que indique que você vai ter uma dificuldade evidente, tá, de liquidez, Uhum. isso pode caracterizar fraude. E aí você pode quebrar. O juiz quebra, né, por ato falimentar, por fraude. Então, é fraude contra credores. Então é um risco, você tem que pedir mesmo quando você precisa. Então pode ter a falência mesmo não tendo uma situação de falência. Exatamente, é possível. Que interessante, hein? A falência em si, que a gente vai falar agora da falência, né? Isso é recuperação judicial. A falência em si, a quebra da empresa, ela significa. Todo mundo pensa, eu pergunto isso para os alunos: o que é falência?
Aí o aluno vai lá e responde assim: falta de. É mais passivo do que ativo. Eu tenho mais dívida do que ativo. Não é. Né? A falência não é isso. A falência é falta de liquidez no momento. Né? A falência é você não ter dinheiro para pagar a dívida naquele momento. Né? Então, por exemplo, é possível uma empresa quebrar e ela ter mais ativo do que passivo. Sim. Ela é cobrada por um credor, ela não tem dinheiro, tem lá um imóvel, uma fazenda enorme que vale milhões, não consegue vender, ela não consegue pagar, o credor entra com um pedido de falência, e o pedido de falência, de uma forma bem resumida, é ou você paga ou você quebra. E se você não pagar, você quebra. E aí, na falência, todos os ativos eles serão vendidos, alienados, né? Com fiscalização do juiz pelo administrador judicial. Os credores serão pagos na ordem legal, trabalhador, credor com garantia real, créditos fiscais, quirografários, que são os créditos comuns, né? Dos consumidores, por exemplo, que é um assunto que a gente vai, inclusive, bater papo aqui, mas e aí ele vai pagar todo mundo. Sobrou dinheiro, volta para o empresário. Se sobrar dinheiro, volta para o empresário. Interessante. Então, às vezes, a pessoa pensa, não, a empresa vai quebrar porque ela não tem patrimônio. A maioria das empresas não tem patrimônio mesmo. Já vendeu tudo para pagar as dívidas e não conseguiu. Mas é possível você quebrar mesmo tendo patrimônio, porque a falência é falta de liquidez. É a iliquidez da empresa naquele momento. E aí você pode, eventualmente, quebrar. Como se você fizesse uma fotografia daquele momento e falar, nesse momento está em situação falimentar. Exatamente. Naquela situação. Naquela situação. Eu dou um exemplo não muito simpático para os meus alunos, mas é como se você estivesse correndo, né? Fazendo o seu Cooper matinal, né? Lá no Taquaral, e o César, eu sei que ele faz isso com frequência, e aí vem, por exemplo, um meliante e fala assim, eu quero R$100. E aí você, César, fala, eu não tenho R$100 aqui comigo, mas lá, na minha casa, no Cambuí, eu tenho 2, 3 mil reais, vamos lá que eu te dou o dinheiro. Ele fala, não, eu quero o dinheiro agora, senão eu dou um tiro no seu pé, para ser mais suave. E aí você fala, mas eu não tenho agora. E ele vai lá e dá um tiro no seu pé. Né? Aí eu pergunto, você levou o tiro no pé porque você não tem dinheiro ou porque você não tinha liquidez no momento? Você não tinha dinheiro naquele momento. Isso é a falência, que pode acontecer. Perfeito. Muito interessante. E Bruno, assim, em relação a casos práticos, né, que o Brasil tem passado muito por isso. E, inclusive, é um nicho para os jovens advogados, né, atuar nessa área, que a gente tem visto aqui, os professores que têm vindo aqui, os convidados, eles têm falado que as tendências no direito são preventivas. O novo Código Civil, o projeto do Código Civil, as medidas preventivas contra a violência doméstica da mulher, várias medidas que estão vindo para prevenir. Sim. Nessa mesma linha, pode ser um nicho também do advogado para atuar na empresa na prevenção, né, na recuperação preventiva. Perfeito, perfeito. O brasileiro, do modo geral, né, pelo menos estou falando nesses anos eu não conheço se tem uma pesquisa de alguma instituição de ensino, mas nesses anos todos de advocacia, o que a gente percebe é que o advogado, a advogada é procurada quando há o problema, não de maneira preventiva. E procurar um profissional de forma preventiva é mais barato, é inclusive mais barato. Quando a situação está num status de recuperação judicial, que você tem que levantar a documentação, ver toda a contabilidade da empresa, aí não é barato. Porque eu vou pedir uma relação enorme de documentos para comprovar que você precisa entrar com a recuperação judicial. É preciso laudo econômico. Tem que ter um laudo econômico de um profissional, de um economista, de uma empresa especializada. E aí a gente está falando não só de um escritório de advocacia, de uma empresa de contabilidade, de uma consultoria. E você vai ter que pagar tudo isso para ainda negociar com os credores. Então, quando você negocia de forma preventiva, é mais barato, inclusive. Então, para o novo advogado que está ouvindo a gente aqui, assistindo a gente, e fala, nossa, que área que eu vou atuar? É uma área interessante de você procurar empresários que estão com alguma dificuldade, eles estão passando por alguma dificuldade, e às vezes o advogado ele pode até orientar, olha, uma recuperação judicial aqui, talvez seja interessante para você. Você consegue negociar com seus credores de uma maneira mais tranquila, sem ter que dispensar alguém. Tem a recuperação extrajudicial também, que é uma outra forma de recuperação, em que você negocia primeiro com os seus credores. Você não vai para a justiça direto. Ela também é mais barata. Você negocia com os seus credores primeiro. Apresenta um plano de recuperação para todos eles que você quer negociar. Se todos concordarem, a maioria, você vai lá para o juiz e pede só uma homologação. Então, ela é mais simples, ela é mais barata. Então, para o pessoal que está entrando no mercado, é um mercado em crescimento. É um mercado em crescimento. No escritório eu sinto que a demanda tem aumentado. Vejo pelos meus colegas que atuam, colegas administradores judiciais também, a demanda tem aumentado. Por quê? Porque é uma boa ferramenta para negociação de dívida. É muito melhor, às vezes, do que você negociar diretamente com o seu credor. Entendi. Perfeito, Bruno. Perfeito. E assim, tem acontecido, o pessoal tem acompanhado na mídia, nas redes sociais, na TV. 1, 2, 3 milhas, por exemplo, né? Deu a pandemia, todo mundo comprou a passagem aérea naquela época, não podia viajar, então vamos segurar. Quando podia viajar, a empresa não sustentou. E aí acabou entrando num processo de recuperação judicial. Conta pra gente como é que foi isso, como está sendo isso, porque está em andamento ainda, né? Tem bastante coisa para falar, inclusive dos consumidores. Sim. O caso da 1, 2, 3 milhas,
obviamente teve a pandemia, É. como você mencionou, então muitas pessoas tinham já as passagens compradas, numa realidade econômica diferente, Exato. né, com preços mais baixos, e no término da pandemia, quando as pessoas puderam viajar novamente e quiseram viajar, né, porque ficaram isoladas, então as pessoas queriam começar a desanuviar um pouco a cabeça e viajar, porque viajar faz bem, viajar é saúde. O preço do combustível de aviação tinha aumentado, muitas linhas produtivas foram afetadas por questões inflacionárias, Uhum. a linha de produção sofreu quebras, porque o país que tinha que produzir aço teve que parar a produção, e a gente sabe que falta de produto, lei da oferta e da procura, É. o preço aumenta, então a realidade mudou completamente. Quando a empresa tinha que cumprir, pós-pandemia, com um contrato do consumidor que pagou R$ 300 a viagem, Então, para ir para interessante, hein? R$ 300 com hotel, né? Viagem e hotel para Bahia, por exemplo. viagem e hotel para Bahia, R$ 300, todo mundo, comprou para a família inteira. Falou, agora que acabou a pandemia, eu vou. É. A empresa não conseguia encontrar algo compatível para poder embarcar aquela família para a Sim. Bahia, para aquele hotel. É. Então, ela tinha duas opções, né? Embarcar a família e custear essa diferença, Uhum. né? Usar o seu caixa e apostar numa melhora, né? Ou simplesmente começar a negar os embarques, né? Parece que chegou um momento que ela não conseguia mais cumprir, começou a suspender as viagens. De ofício, De sem nenhum ofício, procedimento, sim, né? sem nenhuma Medida jurídica. sem nenhuma comunicação aos órgãos oficiais, Uhum. né? E, de fato, algumas pessoas começaram a não conseguir viajar. Uhum. E houve uma série, né? Uma avalanche de ações individuais que começaram a questionar isso, né? Um dos motivos que a própria 123 Milhas alega que entrou com o pedido de recuperação foi essa avalanche de ações que seria difícil você administrar. Uhum. Imagina, milhares e milhares de ações. E no direito do consumidor, a gente sabe que o domicílio do consumidor tem preferência. Então, você mora em Campinas, o seu foro para entrar com a ação é Campinas. Uhum. Se eu moro em São Paulo, é São Paulo. Se eu moro em Vinhedo, é Vinhedo. Se eu moro no Acre, processo no Brasil inteiro. no Brasil inteiro. É. Então, o custo disso para a empresa é absurdo. Absurdo. Então, uma das estratégias, às vezes, dessas empresas que tem muitos consumidores, né? Muitas pessoas, muitos credores, na verdade, os consumidores viraram Viraram credores. credores. Vamos centralizar, vamos entrar então com recuperação judicial e vamos administrar tudo de alguma maneira. Claro que as ações, elas em regra, elas podem tramitar de forma autônoma, as ações propostas depois, inclusive, da recuperação judicial, etc. Mas pelo menos a forma de você pagar aqueles credores dos consumidores que não receberam, credores consumidores que não receberam, você negocia tudo num foro só. E aí fica mais fácil para você administrar isso. Então, para o pessoal entender, eu tenho um processo contra 123 Milhas, está correndo. Ela entrou com a recuperação, meu processo continua correndo. O juiz dá a sentença, condena ela a me pagar, por exemplo, R$ 100 mil. Eu tenho esse crédito, em vez de abrir o cumprimento de sentença no mesmo processo, eu vou buscar a habilitação lá na recuperação. Isso. Se é, assim que funciona. Se é um crédito que já estava relacionado na recuperação, você vai receber conforme o plano consta lá. Cada plano de recuperação vai ter uma forma de pagamento. Então, por exemplo, quem tinha viagens ainda a usufruir, o plano é dar voucher para o consumidor. Pode dar voucher? Olha, é uma Eu ia possibilidade. perguntar isso depois, mas já que você falou. O voucher não é uma regra que é aceita na legislação. É. O voucher é uma opção. Isso é muito utilizado nos Estados Unidos, o voucher. Né? Já tive conhecimento de situações e tive já situações de empresas internacionais que falavam o seguinte: olha, o consumidor desistiu da compra e ele quer o dinheiro de volta. E a empresa falava o seguinte: Boris, dá o voucher para ele. Mas ele não é obrigado a aceitar o voucher. Aqui no Brasil não seria. Não seria admitido. É uma opção. O voucher é uma opção. Mas parece que na prática os consumidores aceitaram os vouchers, Isso, né? porque foi uma tentativa da empresa negociar como plano de recuperação o voucher. Se a maioria dos consumidores aceitar, é vinculativo, aí vincula todos. Entendi. Né? Aí vincula todos. Como tem um plano, ele é aprovado pela maioria. Se a maioria aceitar o voucher, né? A grosso modo aqui, 70% dos consumidores, daqueles credores aceitarem o voucher, você, por exemplo, César, que não queria o voucher, vai ter que se conformar, porque é a maioria que decidiu dessa maneira. É como se fosse uma eleição. Entendi. Você pode votar para o candidato tal, para o candidato Y, mas se você perder, você vai ter que conviver com aquele candidato lá. Isso é jurisprudência. Exatamente. Entendi. Então, beleza, entendi. Isso aí é interessantíssimo, né, Bruno? A questão do voucher é interessantíssima. E aí, então, agora, deu a recuperação judicial, tá rolando o processo na vara da falência. É vara da falência, né? Tem Vara de recuperação judicial e em falência. regra, sempre é vara especializada. São Paulo tem vara especializada, Isso. Campinas tem vara especializada. PH, acho que está correndo Tem 123 várias- Milhas, é É especializado. especializada, é empresarial. É. Então, os grandes centros têm vara especializada. Rio de Janeiro tem vara empresarial há muito tempo, né? Tá. Há muitos anos tem vara empresarial. São Paulo tem uma vara especializada só de recuperação e falências, como Campinas tem agora há pouco tempo. Então, são varas mais rápidas. Entendi. Se não tiver vara no foro onde a empresa vai entrar com recuperação judicial, aqui na minha comarca não tem, vai para a vara comum. Entendi. Aí a justiça civil comum. E esse processo corre independentemente dos outros processos dos credores contra essa empresa em recuperação.
Sim. Ou os processos ficam suspensos? A recuperação judicial, ela é distribuída. Você entra com a recuperação judicial. Se houver o deferimento do processamento, ou seja, o juiz fala, ok, empresa, eu vou aceitar o seu processamento. E ele dá uma decisão e a empresa vai ter 60 dias para apresentar um plano. Ela não apresentou o plano ainda. Todo mundo pensa que o plano vai direto na petição inicial. Não. Você primeiro fala assim, juiz... Pode apresentar na inicial se quiser. Se ele quiser, ele pode. Não teria impedimento, né? Para eventualmente... É uma estratégia do advogado. Ele pode, se ele quiser. Você costuma fazer isso? Não. Não, porque às vezes a empresa ela precisa preencher alguns requisitos para poder entrar com a recuperação judicial. Por exemplo, 2 anos de atividade empresarial, tem que juntar uma série de documentos que a legislação determina, documentos relacionados ao artigo 51 da legislação, os 3 últimos exercícios da empresa, fluxo de caixa atual, projeção de fluxo de caixa, todos os ativos da empresa, patrimônio da empresa, relação de bens dos sócios, porque o sócio tem que mostrar o que ele tem de patrimônio. Às vezes acontece, eu falo brincando, não no Brasil, na Dinamarca, que a empresa está com o patrimônio dela caindo, né? E do sócio é só subindo. Aí você fala, nossa, que estranho, né? Que milagre é esse que a empresa dele está quebrando e o patrimônio dele só subindo, comprando carro, motocicleta, né? Fazenda. Então você tem que apresentar toda essa documentação. Se você, de fato, demonstrar que você é uma empresa ativa, tem função social, não pode ser uma empresa que não está mais funcionando, não pode pedir recuperação judicial. Ela já quebrou de verdade. Se você comprovar isso, o juiz vai dar o deferimento. E aí, quando ele dá esse deferimento, ele suspende, né, as ações que são promovidas contra a empresa. Entendi. Que é o chamado stay period, o período de suspensão de até 180 dias, que pode, eventualmente, dobrar, dependendo da situação. E aí é um fôlego que a empresa vai ter. As ações são suspensas, em regra, todas as ações, tem exceções, né? A ação fiscal, por exemplo, em princípio, não suspende. O fisco tem preferência. O fisco tem preferência, ele vai continuar como se nada tivesse acontecido, né? Coisas do Brasil. Não é bobo, né? Ele vai continuar lá, mas as ações vão estar suspensas para a empresa poder apresentar um plano, tentar negociar dentro dos 180 dias, e se tudo der certo, no mundo perfeito, o plano é aprovado, e aí a ação que está suspensa, ela continua suspensa, até ocorrer o pagamento na recuperação. Né? Ocorreu o pagamento na recuperação, aí ela vai ser extinta, aquela ação, porque houve já o adimplemento da obrigação, as dívidas são novadas, né? Então aquelas ações não têm mais razão de existir, e esse é o mundo perfeito, a empresa fica recuperada e volta a operar normalmente. normalmente. Se eu entrei com uma ação depois do processo de recuperação, que está em andamento, pode também? Pode entrar. Eu só distribuo a ação e ela fica suspensa? Aí não, aí é diferente. Mas foi boa essa sua pergunta. Se você entrar com uma ação, você tem um dano que foi gerado, o fato gerador é posterior à recuperação judicial, ele não entra na recuperação. Significa que você pode processar livremente e pode penhorar a conta da empresa, né? Então pode ser melhor para o cliente. Então, se de fato ele tem já uma demanda, né, que não foi relacionada na recuperação, ou um fato gerador posterior ao pedido de recuperação, um crédito que surgiu depois, ele não precisa esperar a recuperação, ele vai lá e já processa de uma vez. Entendi. E aí ele vai receber, a gente chama de... Abre cumprimento, tudo igual. Exatamente, é crédito extraconcursal, a gente chama. Extraconcursal, fora do concurso de credores. Então ele tem, tem mais preferência ainda. É um super preferencial, se você chamar assim. Esse vai receber como se nada tivesse Fora de acontecido. Exatamente. Como se nada tivesse acontecido. E isso no mundo maravilhoso se a empresa tiver dinheiro, né? Exatamente. Porque na prática estamos no Brasil. Bem observado. Se a empresa não tiver dinheiro, infelizmente ela não vai pagar. E aí você vai penhorar bens da empresa. Quando você vai penhorar bens de uma empresa em recuperação judicial, quase tudo já tem constrição. Quase tudo já está penhorado e está suspenso, aguardando o plano. Dificilmente ela vai ter ativos livres, né? E o que acontece quando ainda você pega uma conta? A empresa recuperando a peticiona e fala, excelência, eu estou no meio de uma recuperação judicial. Por favor, libera minha conta, eu tenho que pagar salário. E às vezes é verdade mesmo, César. Tem que pagar salário do pessoal. Então vai pagar aquele consumidor que vai pagar a passagem do César que quer ir para Dubai, ou vai pagar o trabalhador lá? O juiz vai ter essa escolha. E como que fica, falando em salário? Como é que fica a relação trabalhista nesse processo de recuperação? Em regra, suspende também os pagamentos? Não. Quem é trabalhador e continua trabalhando e não for demitido, porque se for demitido, a empresa tem que pagar as verbas rescisórias de forma imediata ou se colocar no plano conforme o plano, da forma que quiser. Agora, vamos supor que nós dois trabalhemos numa empresa que entra em recuperação judicial. Nós dois somos advogados da empresa X. Ela entrou em recuperação judicial. E ela fala, vou manter vocês dois. Bruno e César, vou mantê-los aqui na empresa. A gente vai continuar recebendo normalmente. Em princípio, normalmente a gente tem que receber. Eles não podem deixar de pagar os salários. O que as empresas fazem, antes mesmo de entrar com a recuperação, elas analisam o corpo de funcionários, né, enxugam o que dá para enxugar e mantêm aqueles essenciais. E aqueles que elas dispensam, se elas não têm caixa, elas vão já colocar aqueles lá no plano. Olha, eu vou te dispensar agora e todas as suas verbas rescisórias ou salariais que eu estou devendo, eu vou pagar no plano, conforme o plano. Com tanto por cento de desconto ou sem desconto e parcelamento. E aí a classe dos trabalhadores vai avaliar se concorda com aquele plano ou não. Fundamental um advogado ponderar ali, né? As melhores soluções para a empresa, né? Exatamente. Muitas vezes o advogado vai participar
juntamente com um consultor Uhum. para avaliar, porque você tem que avaliar também o fluxo de caixa da empresa, Uhum. se ela vai ter dinheiro para pagar, né? Às vezes o empresário está desesperado, fala assim, não, doutor, eu preciso, me apresenta um plano. Não, não é assim. Não é assim. Qual que é a sua projeção de fluxo de caixa? Quanto que você movimenta hoje? Tem empresas que entram com recuperação, já vi isso acontecer, ela tem um plano, mas no meio da recuperação, antes da votação da Assembleia Geral de Uhum. Credores, ela não tem mais movimento. Ela não tem mais movimento, César. Ela não tem mais ninguém comprando o produto dela. Sim. Ou seja, o caixa está zerado. Ou seja, ela tem que quebrar, ela está em estado de insolvência. E o advogado também tem que explicar isso para o cliente, né? Exatamente. Não é o momento de recuperação. Agora a única saída é a falência mesmo. Perfeito. A falência é uma forma regular de solução societária. Isso. Né? As pessoas pensam, nossa, mas falência, que coisa horrorosa que o Boris está falando aí. A falência, ele quebrou, é mau gestor, ele é mau administrador. Não é isso. A pandemia é o maior exemplo disso. Quantos restaurantes não quebraram? Não por má gestão. O restaurante faturava muito. Mas aí vem uma ordem do Estado, uma determinação. Né? Eu não vou falar que tem poder de polícia, que aí você vai ter que corrigir. Depois eu explico isso. Você explica isso, né? O Estado vai lá, determina o fechamento do estabelecimento, você tem que acolher a ordem, e aí você quebra, porque você não tem mais como girar. Esse empresário não quebrou por má gestão, ele quebrou por uma condição de força maior, Sim. macroeconômica. E a falência, o pedido de autofalência, por exemplo, é uma forma regular de solução, igual um divórcio. Né? Uma forma honesta, uma forma jurídica. Exatamente. E você vai lá e entra, olha, não está dando certo o casamento, eu quero divorciar. Não está dando certo a atividade empresarial, eu quero pedir uma autofalência. É o famoso jogar a toalha. Você joga a toalha, vai ser fiscalizado pelo Estado, o que tiver de patrimônio vai ser alienado, vai ser vendido, esse dinheiro arrecadado vai pagar os credores na ordem preferencial. Se der para pagar todo mundo, ótimo. Mas se não der, coisas da vida. Faz parte do processo. Perfeito. Ô, Bruno, em relação a outras empresas famosas, né, que eu estava estudando aqui para a gente conversar, Casas Bahia. Casas Bahia é uma rede famosíssima, né? Eles entraram com uma recuperação esse ano, se não me engano, extrajudicial em abril de 2024. Dívida de 4,1 bilhões de reais. É isso mesmo? Isso mesmo. E como é que funciona isso? A extrajudicial vale mais a pena? Será que não era melhor ter entrado com a judicial? O que você pensa disso? Então, no caso específico das Casas Bahia, ela entrou com uma extrajudicial. Eu até havia comentado aqui no nosso bate-papo inicial que ela é mais barata. Obviamente que, mesmo com problemas econômicos de liquidez, a Casas Bahia tem muito dinheiro. Não precisaria disso, porque ela tem um certo giro. Então ela não vai querer economizar um pouco com custas ou com advogado. A questão não é essa. Mas a recuperação extrajudicial, como eu mencionei aqui, você, na verdade, ela é mais rápida. Então você negocia com o seu credor antes. Então, por exemplo, eu tenho uma padaria. E eu quero entrar com uma recuperação. Essa padaria é famosa, hein? É padaria BB, né? BB Pães e Doces. Isso, eu ouvi falar dessa padaria. Essa padaria é famosa. Meus alunos gostam dessa padaria. Eu tenho uma padaria lá, BB Pães e Doces, limitada. E eu tenho problemas econômicos. Quero negociar. O que eu faço? Eu procuro, antes de entrar com a ação, eu procuro meus 5 credores, para quem que eu estou devendo, e vou negociar. Então, estou devendo para o César, estou devendo para não sei quem. Eu vou negociar e falo, olha, eu estou com problemas econômicos, não vou conseguir pagar você da forma que vai vencer a dívida daqui a um mês. Você consegue me dar um prazo maior, César? Você consegue me dar um desconto? Você consegue? Eu vou negociar com você com um documento na mão, com um plano já. Isso extrajudicialmente. E você concorda. Você fala, concordo. Eu dou um prazo maior para você. Você assina um documento, né? Reconhece firma, junta a documentação para provar que você é meu credor mesmo. Eu pego esse documento, entro com uma petição inicial no juiz competente de falências e recuperação e falo, olha, juiz, estou entrando com recuperação extrajudicial. Negociei com todos os meus credores no mundo perfeito, todos aceitaram, né? E eu quero que Vossa Excelência homologue o plano, né? Dá aquela homologada. Eu digo que é o carimbo mágico do juiz. Ele carimba e aí, né? A dívida, a novação da dívida está constituída. Aí eu começo a cumprir esse plano. Qual que é a vantagem? É muito mais curto. Você não tem que entrar com a ação, ter o deferimento do juiz na judicial, né? E ter 180 dias para apresentar plano, ter assembleia, e às vezes até ter que dobrar o prazo, porque você não deu tempo da assembleia ainda. Você consegue fazer isso tudo mais rápido. E aí o que acontece? O juiz ele pega a petição, manda publicar um edital avisando, a BB Pães e Doces veio com uma recuperação extrajudicial aqui. A BB Pães e Doces, está dizendo que todos os credores concordaram. Aí ela publica um edital, que presume que todo mundo teve acesso. É verdade? Tem mais alguém aí que ele, por acaso, esqueceu de negociar? Porque pode acontecer, né? O empresário pode ter esquecido. Nossa, esqueci o meu maior credor. Exatamente. Pode acontecer. E aí publica. Se não tem nenhum credor, o juiz homologa e a empresa vai cumprir o plano de recuperação judicial. Então, ela tem um impacto menor no dia a dia da empresa, né? Por isso que a Casas Bahia optou pela extrajudicial. Tanto é que o que ela fez? Ela entrou com o pedido,
né? Saiu na mídia, nossa, a Casas Bahia entrou com recuperação extrajudicial, o que vai acontecer? O plano é um plano bem suave em relação. É um plano que só pedia um pouco mais de prazo, Sei. não pedia deságio para os credores, a maioria bancos, inclusive, instituições financeiras. Então eu falava, eu quero mais prazo, porque eu não sei se eu vou conseguir pagar no prazo já especificado. E a maioria dos credores já tinha concordado, o juiz analisou, em poucos dias ele foi lá e já mandou publicar o edital. Então, é menos E aí traumático. publica edital, dá um tempo para os credores, eventuais credores, que não Se foram manife- arrolados, se Exata- manifestarem. Exatamente. E aí depois ele. E aí depois ele vai lá e homologa esse plano. E aí finalizou. E aí finalizou. Se a empresa não foi paga de acordo com aquele Aí plano. ela pode optar pela execução, uma execução mesmo, de título porque tá executivo, homologado, tá né? homologado, perfeito. Ou, se depender da situação, ela pode entrar com uma falência autônoma. Aí ela pode, se ela quiser, entrar com a falência autônoma. Ah, entendi. Mas a recuperação extrajudicial, ela é muito boa, porque você não fica com um processo de recuperação muito longo. Porque também, César, quando você está com recuperação judicial nas costas, você vai conseguir crédito no banco? Não é difícil? Não, ninguém vai dar dinheiro para você. Seus amigos vão desaparecer, né? Você vai ter dificuldade de ter fluxo de caixa. As empresas, dependendo do seu negócio, não vão comprar mais nada de você. Quem vai comprar passagem hoje de uma empresa que está com recuperação judicial e está descumprindo os contratos? É diferente de companhias aéreas que estão acostumadas a fazer reorganizações societárias e por praxe, elas mantêm os contratos. Sim. Enquanto isso, elas entram com a recuperação e vão renegociando as dívidas. Isso costuma acontecer com a maioria das companhias aéreas. Mas quando você não começa a não adimplir os voos, como aconteceu com a Avianca, aí não tem jeito. Você pode até começar com a recuperação judicial, mas se você não tem entrada de dinheiro novo, a empresa não consegue se manter, ela quebra. E é possível a recuperação extra se transformar em recuperação judicial, que depois pode virar falência? É possível. É possível. Se eventualmente a recuperação extrajudicial não é suficiente, é possível ainda a empresa tentar uma judicial, né? E se a judicial não for, a empresa vai quebrar. Entendi. E aí vai ser liquidada. Né? Liquidada, vão pegar os ativos, vão vender para pagar aquela lista lá de credores que eu falei para você. E aí como que o advogado vai ter a sensibilidade de falar para a empresa, olha, eu acho que no seu caso é mais extra, no seu caso é mais judicial? Qual é o termômetro para isso? Então, vai depender muito da casuística mesmo, né? Do caso a caso. Se você tem uma relação, às vezes, pequena de credores, sei lá, você tem 5, 6 credores, me parece que seria interessante você tentar negociar extrajudicialmente. A padaria, por exemplo. Exatamente. A BB Pães e Doces tem 5 credores. Você vai lá e negocia. Né? Você já está avisando o credor que você vai entrar com recuperação judicial. Ele sabe que ele vai ter problemas. E ele sabe que ele tem chance, porque mais da metade das empresas quebram, que entram com recuperação judicial. Mais da metade. Então ele sabe que ele vai ter chance de não receber nada. Então talvez ele queira fazer uma aposta em você e falar, não, vou ajudar a BB Pães e Doces, vou aumentar o parcelamento, ao invés de pagar em janeiro de 2025, vou dar mais um ano de carência. É possível isso. Agora, se você tem uma quantidade muito grande de credores... Então, eu tô te perguntando isso por causa das Casas Bahia, porque eu achei estranho a recuperação extra para ela. Deve ter um monte de credor. Mas ela... A plana deve ter sido... Mas o que ela... Só os maiores credores? Só os maiores credores, porque você precisa da maioria dos credores. E o que ela fez? Ela negociou diretamente com os credores que ela sabia que já daria o quórum. Então, ela negociou com os credores que davam o quórum e já entrou. Claro que vai ter credor que não estava lá relacionado, que não assinou e ela nem consultou. Ela só precisava daqueles credores, mais 50%. Entendi. Ela negociou, pediu para homologar. Se um outro credor, o César, credor das Casas Bahia, vai lá e peticiona, bom, tudo bem, você é minoritário, você vai ter que seguir o que a maioria decidiu. Então, o extrajudicial tem essa vantagem, você consegue avaliar, se eu negociar com esse credor, eu vou ter já a maioria dos créditos dos credores favoráveis à minha tese e eu consigo homologar um extrajudicial, aí vale a pena. Se você não tem essa perspectiva, o advogado vai falar, o cliente fala que, olha, ninguém quer negociar comigo, já tentei. Já tentou mesmo? Já tentei. Então, talvez o ideal seja você ir com a recuperação judicial mesmo, porque aí você vai ter um administrador judicial. Uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, o credor ele tem o dever de negociar com você. É um dever de boa fé. Né? Ele pode até recusar o plano, mas ele tem o dever de negociar com você. E mesmo quando ele recusa o plano, ele não pode recusar o plano por algum motivo não fundamentado. Né? Senão a gente pode considerar que esse voto contra o plano é um voto abusivo. Pode ser considerado um voto abusivo. Desconsiderado da votação. Por quê? Porque às vezes quando a empresa vai votar, ela vota contra o plano. E ela decreta, aquele voto daquela empresa, decreta a falência da empresa. Só que quando você vai analisar a situação, para a empresa era melhor aprovar o plano do que quebrar. Né? E por que ela votou contra? Né? Se era melhor ela aprovar o plano economicamente para ela, porque ia vender o ativo tal e ela já recebeu uma parte, por que ela votou contra? Não tem sentido. Né? É contraditório. Se o administrador percebe isso, os credores, o Ministério Público, esse voto pode ser desconsiderado. E aí, eventualmente, a recuperação pode ser aprovada. Interessante. Né? Tem gente que abusa do poder do direito de voto, e isso já está caracterizado na jurisprudência, no entendimento jurisprudencial, vai no caminho de que, se de fato a situação da recuperação era até melhor do que a quebra, por que o credor votou pela quebra? Não tem sentido.
né? E essa contradição pode anular desconsiderar o voto dele numa A deliberação. importância do advogado também nesse papel, né? Perfeito. De identificar esse voto abusivo e É, demonstrar esse voto abusivo e desconsiderar. sim, e defender o seu cliente. Defender o cliente. Ele consegue eventualmente uma recuperação Isso. aprovada, identificando uma conduta abusiva. Isso. Porque às vezes, isso é normal, quando você tem um processo de recuperação, o maior credor, ele sabe que é o maior credor, tá na lista lá. Ele vê que ele é o maior. É. Então ele tá numa posição bem confortável, ele fica lá esperando. Olha, eu quero um desconto de 40%. Não, eu dou 10 para você, porque você precisa do meu voto, né? Ele sabe dessa pressão, desse valor de voto, então ele sabe que ele tem importância. Então ele vai tentar fazer esse tipo de negociação. E o advogado vai ter que avaliar isso, até que ponto, até onde ele pode ir, até onde ele pode negociar. Se ele vê que numa recuperação extrajudicial, voltando aqui, aquele credor não quer nenhum tipo de negociação, tem que ir para a judicial. E na judicial você consegue peticionar, eventualmente, demonstrando que ele tem uma conduta abusiva, demonstrando que ele não quer negociar com você. Né? Você pode provocar o próprio administrador judicial e falar, olha, eu quero negociar, mas ele não faz uma contraproposta. Eu falei que ia pagar quase à vista, ele não quer, não tem cabimento. Perfeito. Né? E aí você pode, eventualmente, desconsiderar aquele credor abusivo, né, de uma votação. Perfeito. Então a extrajudicial acaba sendo um bom termômetro, eventualmente, na futura judicial, né? Sim, Identificar os credores ali. Quais estão de boa fé, quais estão de má fé. Exatamente. Isso aqui. Bruno, ouvi falar, estava estudando aqui para a gente conversar, do Chapter 11, nos Estados Unidos, da Gol Linhas Aéreas. Super interessante isso aqui, esse tema. É o direito internacional com o direito empresarial brasileiro. Como é que fica isso? O que é isso? O que acaba acontecendo, né? As empresas multinacionais, elas podem optar, muitas vezes, entrar com uma recuperação aqui ou entrar com uma recuperação num outro país que ela atue, né? E, eventualmente, elas optam, muitas delas, empresas multinacionais, utilizar o Chapter 11, né, da legislação norte-americana de falência, de recuperação em falências. Por quê? Porque é mais dinâmico lá, né? Ele é um processo não inteiramente judicial, né? Ele é um misto, mas ele é muito mais dinâmico do que o nosso regime falimentar. Sim. Então, muitas empresas optam lá porque é mais célere. Existe eu não gosto de falar segurança, existe mais segurança jurídica, não que no nosso sistema não tenha segurança jurídica, mas algumas questões lá já estão pacificadas há mais tempo, né? É de um direito consuetudinário, né? É do common law, você tem algumas regras especificadas, mas sedimentado, né? É mais sedimentado. Então, a prática no direito norte-americano dos credores, né, deliberarem ou discutirem questões específicas daquele devedor é muito mais comum do que no Brasil, né? Ele é mais favorável à empresa ou mais favorável ao consumidor? É engraçado. Americano. É engraçado isso que você falou, né? O sistema norte-americano, ele procura gerar um equilíbrio, né? Entre ele aprova algumas situações, por exemplo, que o escopo, obviamente, é recuperar o empresário. Ele é mais favorável ao empresário, de um modo geral, em alguns aspectos. Mas o escopo da legislação norte-americana, em algumas situações, por exemplo, é sempre encontrar situações de melhoria sem prejudicar o credor que já tem uma garantia. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É algo um pouco mais técnico aqui, mas existe um procedimento que agora tem positivação na legislação brasileira, que é a consolidação substancial. O que é consolidação substancial? Você entra com duas empresas do grupo econômico, ou três, em recuperação judicial, como se fosse um litisconsórcio ativo facultativo, né? Só está utilizando o mesmo processo, mas as três empresas mantêm a sua autonomia, né? Litisconsórcio facultativo. Sim. Então vão ter 3 planos, 3 assembleias. Se das 3 assembleias, uma aprovar e 2 não aprovarem, 2 empresas quebram e vai para falência e uma empresa continua na recuperação. Perfeito. Esse é um sistema que foi copiado do direito norte-americano, né? No direito norte-americano, esse tipo de proposta, né, era uma proposta que vinha mais até dos próprios credores, né, do que do juiz. E quando o juiz lá aprovava essa consolidação, ou seja, o que o juiz fazia? A consolidação é pegar essas 3 empresas. Havia uma mistura tão grande de ativos entre elas, uma confusão patrimonial, que ele falava, não dá para separar as 3 empresas. Vamos colocar tudo no mesmo balde e vamos aplicar um plano para todas. E aí você mistura todos os credores, todos os ativos e passivos. É como se fosse uma desconsideração da personalidade jurídica. Você mistura tudo por uma questão fática ali daquela empresa. No Brasil, isso acontece. Nos Estados Unidos acontece, mas o credor que era credor de uma empresa só e tinha um direito garantido, ele praticamente ia receber 100%, quando mistura os outros credores, ele poderia ser prejudicado, né? Porque imagina, você é credor de uma empresa que tem ativo para pagar todo mundo e sobrar. Você está tranquilo. Você fala, beleza, eu vou receber. Mas quando mistura e aparecem mais 10, 20 pessoas para comer no mesmo prato, você fala, putz, ferrou. Agora eu não vou ter como, eu não vou receber. Talvez não receba. Olha a diferença. Nos Estados Unidos, em regra, se acontece isso,
o direito norte-americano fala para o credor, não, fica tranquilo, eu vou consolidar, mas o seu está garantido. O seu está garantido. Nós vamos tentar consolidar. Justo. Exatamente. É super justo. Exatamente. No Brasil, isso não é claro. Né? No Brasil, você mistura as 3 empresas e você, César, credor de uma empresa que ia receber, às vezes vai estar lá votando com outros credores. Né? Então, o seu voto vai ser diluído, por exemplo. Você vai perder importância na hora de votação. Isso é uma situação que, obviamente, vai ser deliberado. É possível, numa Assembleia, você tentar corrigir isso, mas vai ser difícil, César, porque você, como único credor de uma empresa, vai votar pela não consolidação, porque você não quer se misturar com as outras empresas que não têm patrimônio. Mas os outros querem vir, fala, não, quero consolidar com aquela empresa lá, porque é a única chance de eu receber. Então, a legislação norte-americana é um pouco mais favorável para o empresário, sim. A brasileira evoluiu muito. A nossa legislação se inspirou muito no Chapter 11 e em outras normas europeias também. Então, ela evoluiu bastante. Tanto é que tem empresa que consegue sair da recuperação judicial. De fato, é algo que, na época da 7661 de 45, um antigo decreto-lei que tratava das falências, você via a empresa em concordata por, que não é a mesma coisa que recuperação judicial, mas por 20 anos, era um absurdo. Então, de fato, a legislação melhorou. Mas a legislação norte-americana ainda ela é mais dinâmica do que a brasileira. E aí, se a empresa faz lá nos Estados Unidos uma recuperação e eu tenho um crédito aqui no Brasil, como é que eu faço? Meu advogado, como é que eu faço? Então, o que ela costuma fazer? Ela vai negociar com alguns credores lá, né? E aí, quando ela costuma fazer a recuperação lá, não vai impactar praticamente em nada o credor aqui. Continua vivo aqui. Exatamente. Tanto é que você tem empresas, né, você falou da Gol, que estão em recuperação judicial e as pessoas estão voando, estão pegando suas passagens. Outras empresas também conhecidas, né? A American Airlines já entrou com recuperação, ela americana entrou com vários procedimentos de recuperação no próprio Estados Unidos, e isso não afetou o dia a dia do consumidor. Em regra, é isso. Mesmo quando tem uma recuperação no Brasil, César, a lógica dessas empresas, das companhias aéreas, é manter o consumidor e negociar com os grandes credores. Porque os maiores credores dessas empresas são os bancos, né? Quem empresta dinheiro, as empresas de leasing, né? que fornecem, o leasing de aviação, que fornecem os aviões. A maioria das empresas não é proprietária do avião, fazem contrato de leasing de aviação, que é um leasing específico, combustível. Então, são atividades de alto custo. Então, claro que tem muito crédito de consumidor, tem muito consumidor envolvido. Mas para você negociar, é mais fácil você negociar com esses grandes players, né, para você conseguir a sua aprovação. Um grande, né, Bruno, muitas vezes é o fisco, né? Mas o fisco não dá para entrar nessa, né, pelo princípio da disponibilidade de interesse público. Né? Tem uma certa dificuldade para você negociar. Mas a legislação falimentar, recentemente, ela prevê a possibilidade de você negociar o parcelamento. Então, que está na lei já. Exatamente. E aí você consegue fazer um parcelamento. Né? Fazer uma negociação de parcelamento. Tem algumas regras, não é tão simples assim. Né? Uma empresa que eventualmente não consegue pagar seus tributos atuais, está em recuperação. Ela não paga os tributos das atividades atuais, né? Que estão em andamento. Que não estão na recuperação judicial, dificilmente uma procuradoria da Fazenda vai negociar. Porque você precisa pagar os tributos atuais, pelo menos, é o mínimo. E aquele pretérito antigo, você tem que fazer uma negociação. Então, assim, é difícil. Chega um momento que o procurador não pode, de fato, fazer disposição nesse requisito. Difícil, hein? E tem uma regra, que na verdade já existia na lei. Tem uma regra que fala o seguinte, na legislação. Quando você vai homologar o plano, a empresa ela tem que apresentar uma CND, uma certidão negativa de débito, para falar, olha, negociei com os credores privados e eu estou negociando ou parcelamento ou quitei as dívidas fiscais. Ela não entra na recuperação, mas você precisa da CND. A jurisprudência brasileira, até o ano passado, falava, não precisa da CND para homologar o plano. Eu homologo, né? A empresa vai cumprindo o plano e a execução fiscal pode continuar tramitando. E ela vê o que ela vai fazer. Perfeito. Agora, o que tem acontecido? O STJ se manifestou recentemente falando, não. A lei fala que tem que ter CND? Tem que ter. Não basta negociar só com os particulares e deixar o Estado na mão, né? Sem nenhum tostãozinho. Então, você vai ter que negociar com o Estado também. E agora, o que tem acontecido é a homologação, ela depende da CND. Nossa, mas então, aí complicou. Aí complica. Por quê? Porque é um entendimento recente que está sendo aplicado, né? Os juízes das especializadas estão aplicando. E o que acaba acontecendo na vida real? Se você não tem a CND, eles suspendem a recuperação até você tentar negociar. Só que às vezes não dá, como eu falei. Se a empresa não consegue pagar nem o tributo atual, não vai dar. Então, no fundo, vai acabar sendo uma suspensão que pode convolar em falência. Acaba sendo um obstáculo ao princípio da preservação da empresa. Sim. Eu penso complicado isso. Eu penso que o ideal, né, seria homologar, né, permitir a homologação, mesmo sem a CND, e deixar a execução fiscal tramitar livremente. E a empresa vai ter que se virar, porque a execução vai continuar. Ela vai penhorar ativos. Claro,
como a gente conversou aqui, né? Dificilmente a empresa vai ter ativo livre. Mas é uma consequência. Você não vai prejudicar o fisco no sentido de não pode cobrar, não, ele vai continuar cobrando. Sim. Né? Você, ao obrigar a negociar com o Estado, eu acho que é ótimo, só que a realidade é diferente. Muitas vezes a empresa não tem caixa e ela vai acabar quebrando. Sim. E no direito comparado, você tem notícia de como que é isso? A comparação com o fisco aí? As negociações são mais flexíveis do que a nossa. As negociações são mais flexíveis do que a nossa. Eu imaginei. Ô Bruno, mais uma perguntinha aqui. Procon. Qual é o papel do Procon nessa situação? Vamos olhar agora mais para o consumidor. A gente está olhando bastante para a empresa, né? Olhando para o lado do consumidor. Como que fica aí? Quais meios o consumidor pode se proteger? Ele busca o Procon antes para buscar aquele crédito? Já busca o advogado? Qual é o caminho, o melhor caminho? Bom, se a empresa entrou com recuperação judicial, talvez procurar o Procon não adiante muito né, para fins de recuperação de crédito. Porque seja um consumidor que não teve o seu voo autorizado, né, ou não recebeu o reembolso, se ele estiver relacionado na lista de credores, ele vai ter que avaliar se o plano de recuperação que vai ser apresentado é interessante ou não para ele. Sim. Então, ele pode reclamar no Procon? Ele pode. Vai ficar registrado, a reclamação não vai ser atendida, né, vai caracterizar lá a reclamação não atendida, porque a empresa não vai falar que está em recuperação e que não vai atender o consumidor. Vai atender naquele momento, vai atender no plano. Então, não adiantaria muito. Se a empresa tem sinais de que ela vai entrar com uma recuperação judicial, há elementos que a empresa não está autorizando voo, está cancelando o voo de pessoas conhecidas, você pode entrar no Procon e fazer uma reclamação para ver se você tem a devolução. Ou procurar uma medida mais radical. Entrar no Juizado Especial de Pequenas Causas, ou procurar um advogado e pedir uma liminar, né, para tentar, de uma maneira rápida, antes da entrada da empresa com recuperação judicial, reaver esse dinheiro ou pedir uma obrigação de fazer uma ordem judicial para determinar que a pessoa consiga embarcar. Como você contou no caso do seu aluno aqui no começo da nossa conversa, né? Exatamente. E aí você consegue fazer isso. Obviamente que o Procon ele vai prestar informações do processo de recuperação judicial, ele pode, né, atuar como um agente no interesse daqueles consumidores, mas ele não vai advogar no processo recuperacional como advogado da parte. Então a parte, ela ou contrata um advogado, ou nem precisaria de advogado. Se ela já estiver habilitada lá na relação de credores, tá lá, César. Né? O professor César Babler está lá, tem R$3.000 para receber e vai receber em voucher. E o plano fala que vai pagar em até um ano, né? Vai disponibilizar esse voucher no site da empresa. Você em tese não precisa nem de advogado. Entendi. Né? Você vai se cadastrar como uma empresa por um sistema de verificação da própria empresa e aí você vai lá controlando até o voucher estar disponível ou não. Se você perder o prazo para se habilitar e você não tiver naquela primeira relação, aí talvez você vai contratar um advogado para se habilitar na recuperação judicial ou até mesmo uma falência, se a empresa quebrar, para ver se você consegue reaver esse crédito. Mas, em princípio, talvez você nem precise de advogado, mas também não precisaria ir para o Procon. Certo. Talvez você consiga fazer sozinho, entrando no site da empresa, verificando se o seu nome está lá. Mas vamos supor que eu tenho uma viagem, vou lá para a Bahia, num casamento de um amigo, vou ser padrinho. E aí, importante. Cancelaram, né? Um evento importante. Meu melhor amigo está casando na Bahia, eu vou ser padrinho dele, cancelaram meu voo, minha hospedagem. Então, além desses danos que tem da viagem, tem o dano moral, né? Sim. E aí, como é que eu faço com esse dano moral? Isso não dá para habilitar, né? Isso não tem como habilitar. A empresa certamente não daria esse valor sem uma ação judicial. Aí você teria que entrar com uma ação judicial. Não tem jeito. É um advogado mesmo. Teria que contratar advogado. Ou, eventualmente, se for um valor até 20 salários mínimos, ir no Juizado Especial de Pequenas Causas, vai demandar contra a empresa, o juiz vai fixar um valor, né, e você vai receber esse valor. Se é um valor, um valor em tese pós-recuperação judicial, ele é extraconcursal. Esse valor, quando finalizado, com trânsito em julgado, você vai lá e pode entrar com cumprimento de sentença. Né? Esse valor está fora. Agora, o valor da passagem em si, se o seu crédito estiver no plano, ele fica vinculado ao plano. Você pode ter essa situação. Entendi. A passagem vinculada no plano, vai receber voucher, sei lá quando, né? E o valor você já pode receber. Mas você teria que procurar, sim, um advogado. Então, é importantíssimo o papel do advogado, né, Bruno? Sim. Para identificar aí a sensibilidade da conveniência de entrar com uma ação judicial para cobrar os danos morais. Perfeito. Que pode ser mais valioso para o cliente do que propriamente o voucher que ele vai receber no site. Exatamente. Em prestações, às vezes, né? Nossa. Eu pago, às vezes, 1.000 em voucher, depois outro 1.000 no 2026, o outro 1.000 em 2027. Fora se, às vezes, o voucher é um voucher de R$1.000, mas a passagem hoje, o preço aumentou, é R$10.000, o voucher não serve para não nada. Cobre nada. Entendi. Né? E o dano moral, eventualmente, ele cobre, inclusive, essa despesa material que, eventualmente, você teve no período. E pode ter erro na hora de identificar o crédito lá, na habilitação? Eu tinha direito a 10.000, mas eles habilitaram meu crédito lá como 4.000, 5.000. O que eu faço? Eu falo com o administrador direto? Se você sabe que a empresa que você tem um crédito, ela entrou com a recuperação judicial, você vai olhar numa relação, né? Essa relação fica onde? Né? Fica num site que
o administrador judicial nomeado pelo juiz, ele é obrigado por lei a criar, ele vai criar um site. Então, da 123 milhas tem um site lá, da RJ da 123 milhas, você vai digitar no Google, vai aparecer lá. E aí vai ter lá nos links, lista de credores. Você vai dar um Ctrl L lá, vai procurar seu nome, César, vai encontrar. Aí você fala, cadê meus 4 mil reais? Opa, 400 reais. Eles erraram aqui um zero, né? Não é 400 reais, é 4 mil reais. Você vai ter um período administrativo que você vai mandar um e-mail mesmo, né, para o próprio administrador judicial falando, olha, administrador, eu sou César Babler, tem um crédito de 4 mil reais, segue a passagem aqui, segue meus documentos, se apresenta a documentação e fala, tá errado lá. Não é o valor de 400 reais, é de 4 mil. O administrador, a equipe dele, vai avaliar e vai falar, poxa, ele tem razão. E ele vai corrigir, vai publicar um outro edital, uma outra relação de credores, e aí você vai lá na relação e fala, nossa, agora tá certo, ponto. Se continuar errado, é difícil, mas acontece. Aí você vai ter que fazer uma petição para o juiz. Né? Aí você vai peticionar para o juiz e falar, ó, juiz, o seu administrador judicial não quis atender meu pedido. Por favor, fala para ele que o valor é de 4 mil reais e não de 400. E aí o juiz vai dar vista para a empresa, a recuperação, vai dar vista para o administrador judicial, né? Vai dar vista até para os credores, para quem quiser se manifestar, e ele vai dar uma decisão judicial, falando, não, de fato, determina a retificação do valor de 400 para 4 mil reais. Mas a gente sabe que numa dessa de vista e vista são 8 meses que se vão, um ano que se vai, né? Não vou falar... Não é fácil, Bruno. Eu não vou falar que você não vai perder um tempo aí. Então é bom você acompanhar sempre o site e verificar se está no prazo administrativo, porque se você fizer isso administrativamente, os administradores, do modo geral, são rápidos, os que trabalham de maneira correta são rápidos e vão fazer a correção, porque é menos trabalho para ele. Isso. Se o administrador corrige agora, ele não vai ter que olhar de novo o processo. Isso. Então, é sempre facilita para todo mundo. Perfeito. E, Bruno, assim, em relação à habilitação extraordinária, né? Porque a gente está falando de um prazo aí recente, acho que dia 3 de dezembro, pelo que a gente estava conversando aqui, é o prazo final para se habilitar o crédito, né? Isso. Depois disso, vira retardatário. É isso mesmo? Exatamente. Perfeito. Como é que é isso? Perfeito. Se você se habilitar administrativamente, dentro do prazo determinado, né, nesse caso da 123 milhas, é um processo que tem milhares de pessoas, então o próprio juiz, em razão do princípio da manutenção da atividade empresarial, são princípios legais da lei de falência e também constitucionais, né? Da função econômica da atividade empresarial e também no interesse dos credores, os prazos acabam sendo prorrogados, são prazos diferentes até dos prazos legais. Mas se você perde esse prazo administrativo, você é retardatário sim, mas isso não te tira o crédito é seu. Só que aí você vai ter que fazer um caminho um pouquinho maior, né? O retardatário, ele às vezes, né, toma um café frio, né? Quem chega um pouco atrasado, não é que vai perder o crédito, mas vai ter que contratar um advogado, vai ter custas, né, do processo. Então, sai mais caro para mais você. Caro. De qualquer forma, vai sair mais caro. Exatamente. Então, não tem o princípio lá, o direito não socorre os que dormem, né, para o pessoal do direito aí. É a mesma regra aqui. Se você não se habilita ou não acompanha, você é retardatário, e aí você vai ter esse custo, né, de ter um advogado, de ter despesas processuais do tribunal competente. Né? Mas assim, você não perde o crédito. Entendi. Só o caminho é um pouquinho mais longo. Entendi. Ô Bruno, e assim, para a gente finalizar, quais são os conselhos que você dá para um consumidor que está em vias de comprar uma passagem aérea? Ele está em dúvida se a empresa está em recuperação, se não está? É difícil de pesquisar? Onde que ele vai pesquisar isso? É difícil. O que fazer? É difícil mesmo, César. Bom, é sempre importante pensar o seguinte. Existem bons e maus fornecedores. Como tudo na vida, você tem bons e maus profissionais. Você tem bons e maus fornecedores. Uma empresa, ela não é por ela ser uma empresa e movimentar muito dinheiro que ela age de má fé. Então, o que você tem que fazer? Pesquisar nos sites especializados, né? Pesquisar nos PROCONs. Se você tem muita reclamação, é claro que uma empresa gigantesca, uma companhia aérea, vai ter reclamação. É impossível ela não ter lá 500 reclamações, né? 1 milhão. É aceitável. Por 1 milhão de consumidores que eles têm, eles vão ter lá 1000 reclamações. Sim. É normal, faz parte do negócio. Agora, o problema é o início de inadimplemento, né? Para quem vai comprar passagem de uma empresa que não está cumprindo o básico, que é embarcar, aí você tem que tomar um certo cuidado. Mas não dá para você saber previamente se a empresa vai passar por dificuldades, principalmente se ela não tem capital aberto. Você não consegue ver na Bolsa de Valores o movimento dela, o balanço dela. Você não consegue ver. E mesmo empresas que têm o balanço aberto, que são empresas listadas na Bolsa, você vê que às vezes ela tem um prejuízo, mas ela continua operando, porque ela vai pegando dinheiro e vai operando, ela vai rolando dívida. Então é difícil. É importante verificar os maiores players, né? Isso vai dar uma maior segurança, não é
Não quero desconsiderar empresas menores que são Sim. corretas, não é isso. Sim. Mas grandes companhias que têm mais estrutura, cost share com outras empresas de grande porte, isso ajuda na hora de escolher. Você tem que ver quem é o parceiro, Uhum. né? E se você não conhecer a empresa, aí que você vai ter que pesquisar mais mesmo, né? Para você eventualmente não cair numa cilada de comprar a passagem da sua vida e depois você tem que trocar Sim. por um voucher que talvez não pague nem metade da viagem que você havia contratado. Perfeito. E para finalizar de vez, conselho para o jovem advogado que está entrando, está em dúvida se entra na área empresarial, se não entra, o que você diz para ele? Bom, eu sou suspeito para Claro. falar da área empresarial, mas eu entendo que a área empresarial ainda é um nicho muito bom para o jovem advogado. Uhum. É um nicho que ainda cabe, né, a entrada de mais profissionais. E olha que tem muito advogado no mundo, hein? É. Né? No Brasil tem muito advogado. É. Mas é um nicho muito bom e ainda faltam bons profissionais. As pessoas têm que se atualizar, né? Existem cursos que o advogado empresarial tem que fazer. A própria lei falimentar, em 2021, de 2020, uma alteração recente, muito grande, da 14.112, que entrou em vigor em 21, uma alteração legislativa muito grande que muitos advogados nem sabiam dela, né? Alguns advogados achavam até que era uma nova lei de falência, e não é só uma alteração. Então, a atividade empresarial, como ela tem ficado cada vez mais dinâmica, as alterações legislativas são frequentes. Sim. Isso exige do profissional atualização. Sim. Né? Atualização, assistindo aqui seu podcast, acompanhando cursos, né? Curso de atualização. É importante isso. E aí você vai ter um diferencial no mercado. Uhum. Então, é um nicho que eu ainda entendo que é muito bom, é um nicho que não está sobrecarregado, mas exige. Exige estudo, exige preparo, porque vejam, o empresário, ele às vezes quer que o advogado faça até o plano de recuperação judicial, até o plano, questões econômicas, né? Que depende de uma análise até econômica. Uhum. Então, olha o espaço que eventualmente você pode ocupar se você tiver interesse de enveredar aí por essa área. Perfeito. Bruno, assim, queria te agradecer demais pela sua presença. Saiba que as portas desse programa estão sempre abertas para você, né? Espero que você volte muitas e muitas vezes. Sempre. Foi muito bom conversar com você. Conhecimento vasto. A gente tinha aqui preparado 25 questões. A gente falou acho que de 3 ou 4 e foi destrinchando. E assim que é legal, né? Sem improviso. Muito bom. Gostei muito. César, eu que te agradeço. Adorei aqui o bate-papo sobre direito empresarial, recuperação de empresas, falências. Tinha muita coisa ainda para a gente falar mesmo. Né? O César fez uma relação de 70 perguntas aqui. Então, quero te agradecer, estou à disposição. Né? E um abraço para você, um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Pessoal, obrigado pela presença. Espero que tenho certeza que vocês vão adorar esse podcast. Até a próxima. Um abraço.